Hoje o desafio da semana é representar essa saia xadrez. Difícil, né? Todo mundo achou, mas eu vou ensinar como faz. Todo mundo achou essa saia o verdadeiro desafio, e foi mesmo, até pra mim vou dizer que foi um desafio, porque fazer esses movimentos num xadrez escuro foi meio punk, mas eu vou mostrar tudinho como eu fiz e também eu vou mostrar o look da galera por lá. Hoje vai ser diferente a dinâmica, e eu também, além de falar do look, também vou falar sobre a representação da saia da pessoa, então é uma consultoria pra quem participou. Se você quer participar do desafio, dá uma olhadinha lá no meu perfil do Instagram, que é @thalitaadorno, que você vai saber tudo direitinho no destaque. Começando pela construção da saia, primeiramente eu achei que era mais comprida, depois eu refleti porque não dá pra saber, né? Ela tá só numa foto. Eu achei que ela era comprida e eu resolvi encurtar. Achei que não, que poderia ser um pouco mais curta. A princípio eu ia fazer uma bota, por isso que eu quis ela um pouco mais curta. Mas depois vocês vão ver que eu mudei. E aí eu mudei de novo, encolhi ela de novo, pra só assim construir ela de verdade. Como que eu faço? Eu começo com a estrutura dela. Então, se ela tem camadas, eu faço as camadinhas bonitinhos, as linhas principais, pra eu saber depois fazer esse movimento. Como a saia é com muito movimento, eu faço, apago tudo que tem embaixo para não me confundir com linhas e só assim eu venho com os movimentos. Como ela é de uma referência que já existe, fica mais fácil de determinar onde é os movimentos. Eu digo isso porque para você fazer esses movimentos, por exemplo, sem você ter uma referência, você precisa saber muito bem como que se comporta o tecido que está representando. Então, assim, tem gente que vai falar, eu prefiro sem referência, eu prefiro com referência. Para fazer sem referência, tem que entender muito do caimento mesmo. Então, para quem é um pouco mais leigo nessa questão de caimento de tecido, com referência é melhor. Entrando nesse assunto dos tecidos que muita gente fala que tem dificuldade, qual é a dica? A primeira é você pegar mesmo uma referência e treinar e treinar a tua cabeça, o teu olhar e a tua coordenação motora para fazer esses movimentos. Ter sempre em mente, quando você não tem referência, que todo movimento vai pela gravidade. Então, se a pessoa tá numa posição correndo, ela vai seguir a gravidade e sempre vai para baixo e sempre vai em direção ao vento. Sempre tenha isso em mente. E também a fluidez do tecido. Se o tecido é bem fluido, vai ter mais movimento. Se ele é mais estruturado, vai ter menos movimento. É importante também a direção da linha. Ela vai, quando eu falo da gravidade, essa linha que faz do movimento, ela geralmente é de cima para baixo, de baixo para cima. A não ser que ela esteja levantando a saia ou um vento batendo, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas geralmente é para baixo, nunca é pro lado, por exemplo. A não ser nesses exemplos que eu dei. A questão do desenho, né, do movimento, geralmente é o mesmo. É ondas, é um plissado que é mais bicudinho, mas geralmente é o mesmo. Então, o que eu aconselho é você treinar esses traços avulso para você ter a leveza deles na hora de você colocar na roupa. Que a maioria da dificuldade que eu vejo é nessa leveza mesmo. Às vezes a pessoa até entende aonde ela coloca, mas a questão da leveza, ela não consegue. Então, eu nem falei muito como que eu fiz ali a saia, porque não tem uma lógica, né? Você vai seguir a lógica do tecido e no caso da referência. A minha dica maior é treinar a fluidez do traço e fazer referência, fazer desenho de referência para você pegar a prática mesmo disso. Na hora que eu for falar o desenho do pessoal que participou, eu vou conseguir pontuar melhor isso que eu tô tentando explicar. Bom, fiz aí então a camisetinha, escolhi uma camisetinha e um escarpão mesmo. Feita toda a estrutura da saia, então eu vou fazer a arte final, passar o nanquim e fazer a pele, construir a pele, que eu vou explicar mais ou menos como eu fiz, que no final não, no meio do processo deu um trampinho, mas eu vou explicar agora como eu fiz. Comecei com a parte mais escura da pele e depois eu fui passando canetas pra clareando. Mas eu não vou explicar muito, eu só vou voltar aqui na hora que quase deu ruim, porque a gente precisa aqui dar conta do desenho do pessoal, né? Então vamos para o primeiro desenho, que é por ordem de chegada. Quem fizer primeiro vai aparecer primeiro. Vamos lá. Este é o look da Bela e ela fez, acho que foi uma blusinha transparente com essa saia. O que eu posso falar pra Bela na questão de representação? Da saia faltou bastante movimento e é o que eu falei para vocês agora há pouco sobre essa estrutura do movimento. Não basta você só desenhar, você precisa estruturar. Ficou muito chapado os movimentos. Olhando, às vezes a gente não consegue identificar se é movimento ou se é
estampa. Na hora do desenho, você precisa prestar bem atenção nessa questão. O movimento, ela sai pra fora, tem vários tecidos, então não fica dentro da saia. Ele acaba saindo, se movimentando mesmo, né? Que eu chamo movimento, porque ele se movimenta. Então, não precisa ficar dentro da saia. A representação precisa ter o volume do tecido também. Então, se é um tecido com bastante tecido, você tem que fazer essa representação também. A questão dos movimentos em si, eu te aconselho a dar uma estudada melhor, dar uma praticada melhor, para eles ficarem mais fluidos, não ficar tão certinho como você colocou, porque o movimento não é certinho, ele é fluido, né? Ele é diferente um do outro, que é isso que dá a fluidez da roupa, não ficar tão certinha. Eu vou falar aqui dessa pele, que eu falei pra vocês que quase deu ruim, então, porque eu coloquei um tom muito mais claro, deixei a parte do tom claro pro final e coloquei um tom muito mais claro. Talvez eu deveria ter subido um tom a mais ali, mas na verdade é que eu não tinha caneta. E aí eu voltei com o tom intermediário e só dei uma passadinha por cima e dei uma melhorada aí. Então quase que não deu certo. Eu preciso aprimorar melhor essa técnica pra explicar direitinho pra vocês. Só pra contextualizar aí o que aconteceu pra quem também tava prestando atenção no desenho, porque acho que é difícil, né, prestar atenção nas duas coisas. Mas enfim, foi mais ou menos isso e agora vamos voltar com mais um desenho. E o próximo é do Thiago, ele fez uma camisetinha ali, eu também fiz, Thiago, camisetinha ao senso comum. Vou falar do senso comum no final de novo, que é porque é pauta, né, gente? É pauta desse desafio. Mas eu vou falar aqui da representação dele, ficou maravilhosa, ele fez com fluidez os movimentos, repara bem que ele conseguiu ideias 3D, né, entre aspas, e a gente entende que é movimento, não tá se misturando com a estampa, que é uma coisa muito difícil nessa saia, é você dar o movimento, mostrar que é movimento, mostrar que é tecido e que não é estampa. Porque movimento de tecido com estampa, gente, é muito difícil. A luz e sombra também é muito importante nessa questão, nessa representação, porque é o que vai trazer o volume para a peça e o que vai diferenciar o que é estampa, o que é peça e o que é movimento. Ficou ótimo. Gostei muito, principalmente na representação do xadrezinho, nos detalhezinhos, nos recortes, que ele não fica chapado, ele é desse jeito que ele fez mesmo. Ficou muito próximo da referência, toda essa representação, mas se a gente for pensar em se ficou igual, não ficou igual. Precisa ficar igual? Não precisa ficar igual, porque não é um realismo. Ele trouxe aquela saia pro estilo dele, ele conseguiu traduzir aquela peça pro estilo dele. Então, não é um realismo, não precisa ficar igual. Aí vai depender do teu tipo de desenho, da tua ilustração. Então, Thiago, adorei, ficou muito bom, parabéns. Vamos voltar aqui para a representação da saia. Eu passei uma corzinha de um cinzinha bem clarinho e agora eu vou construindo esse xadrez. Eu passo a lista do mais escuro, né, do médio, depois eu venho com um tom mais escuro, aí depois eu passo o preto, onde é a junção das estampas, dos listrados, né, que vai formar o xadrez. É basicamente isso, se a gente for pensar lá na hora que foi feito o tecido. Essa parte é um pouco cansativa, porque você tem que estudar, e como tem a referência, eu acabei fazendo igual a referência, mais ou menos, né, porque chega uma hora que você não consegue entender onde é o que ali, e você vai meio no olho, mas você tem que fazer com que fique o mais próximo possível e que fique entendido. Nessa parte aí, ó, pode ver que a listra, ela tá na diagonal, né? Ela não tá retinha igual ali em cima, porque esse babado é cortado no viés. E pra quem não sabe, o viés, ele é cortado enviesado, então ele é cortado fora da trama. O listado, ele é feito na trama, como é cortado fora da trama, ele acabou ficando na diagonal ali, ficou enviesado. E isso é muito importante você fazer na representação, porque vai dizer pra pessoa que tá vendo como que é feita essa saia. E o babado desse jeito só consegue feito no viés. Fazer esse tipo de movimento em estampa é complicado por causa disso. Tem que entender como é que é feita a peça pra poder colocar a estampa, né? Se é uma peça de referência, fica mais fácil. Mas se é uma coisa tirada da tua cabeça, uma criação sua, você precisa entender que essa parte é cortada no viés e que a estampa vai ficar enviesada também. Por isso que é importante sempre estudar pra você poder criar, não é só desenhar. Você precisa entender de tecidos, entender de caimento, pra poder o seu desenho ficar o mais próximo possível da realidade, que é o que você quer, né? Se você é um estilista e quer que a sua roupa saia do papel, você precisa fazer a pessoa
pessoa entender como é que é aquilo. Seguindo aí no meu look, fiz essa camisetinha estampadinha com tons de rosas e verde. Eu fiz aí um mix de estampa, que eu gosto dessa diferença. Se vocês querem que eu fale um pouco sobre mix de estampa, deixem aí nos comentários, que daí eu gravo um vídeo, faço um croquis com um mix de estampa e explico essa questão aí, o que combina com o que. Deixem aí nos comentários. E vamos para o próximo desenho de um seguidor aí, vamos ver qual é. E agora é a vez do Rodrigo, que fez aí com renda e transparência. Eu acho super legal esse desafio, gente, porque eu nem coloquei no Stories e vocês acabam fazendo com a mesma referência. Eu acho muito legal, mas vamos lá, vou falar da saia dele. Vou falar um pouco mais sobre minha opinião do que a parte técnica. Minha opinião é que ele não fez aquela saia, porque faltou aí mais babados nessa parte lateral e ele fez uma fenda e lá não tem fenda. E também a parte de baixo ali da barra tem mais camadas, ele fez só uma. Então, a minha opinião é que ele usou de referência aquela saia e fez uma releitura da dele. Essa que é a minha opinião. O que vocês acham aí? Rodrigo, o que você fez aí? Você quis fazer uma releitura mesmo? Conta pra gente aí nos comentários. A questão dos movimentos, o movimento aqui de cima da lateral ficou muito bom. Ficou direitinho, ele fez bem fluido os movimentos. E na parte de baixo eu não sei o que ele quis representar, se é só mesmo um recorte ou se ele quis fazer em viés. Aqui não tá no viés, aqui só tá babado. Pode ter duas interpretações no caso, né? Se ela não tá no viés, fica parecendo um babado, aí a costureira vai pegar o desenho e ela vai acabar fazendo fora do viés. Gostei do seu desenho, Rodrigo, mas eu quero que você explique aí qual foi sua intenção. E já vamos emendar para o próximo look, porque o tempo corre e ainda tem bastante look para falar. Vamos falar da Aparecida, ela também usou transparência e renda. E ela fez a saia um pouco mais compridinha, que era o que eu tinha pensado no começo. Ela usou a bota, que eu também tinha pensado no começo. Gostei muito da representação dela, veja que ela fez a lista no viés, o xadrez no viés. Deu volume pro movimento. Deu uma luz e sombra boa, eu gostei muito, ficou bem parecida, eu gostei muito, parabéns, daqui a pouco eu vou falar do senso comum. Já vamos emendar em outro e agora vamos falar da Daiane, isso mesmo, ela fez essa saia, representou aí, e ela fez os movimentos muito certinhos, veja, ela fez o movimento certo, só que muito certinho, tinha que ser mais fluido, mais bagunçadinho, o movimento assim é mais pra coisa com prega, que a costura direciona, né, o movimento, poderia ter feito mais fluido, dá uma estudada aí em referência para você entender um pouco mais essa questão da fluidez. Eu colocaria um pouco mais de volume na lateral e a representação do xadrez ficou bom. Poderia ter feito um pouco mais desorganizado aqui embaixo na parte da barra, do babado. Mas ficou bom, tá indo num caminho super bom. Parabéns, eu gostei também da combinação de estampinha que eu também fiz. Logo ali atrás, eu mostrei o meu esqueminha de lápis pra fazer, estender o lápis. É uma borracha, daquelas lapiseiras de borracha, que eu desmontei e encaixei o lápis ali dentro. Que eu tenho vergonha, mas eu não tenho coragem de comprar extensor de lápis. Não por nada, não sei porquê, inexplicável. E você que tá vendo, eu sei que é difícil prestar atenção no desenho, no que eu falo, mas você pode voltar depois e ver o vídeo só mostrando, só prestando atenção no desenho. Aí você vai ver tudo o que eu tô falando. Por isso que às vezes eu paro e explico um pouco do desenho. Porque daí você pode voltar no vídeo e prestar atenção só no desenho. Que nesse caso aí, ó, eu tô fazendo a luz e sombra da saia, que é de extrema importância para essa questão de movimento do tecido. É muito difícil fazer uma luz e sombra com tecido estampado, ainda mais se o tecido tem preto no meio, porque a sombra a gente acaba usando preto, marrom e tudo mais, e se tem preto acaba confundindo. Então a estruturação dessa luz e sombra vai fazer toda a diferença para sua peça. Não tem como eu explicar exatamente aqui, mesmo porque tá meio corrido, porque ainda tem mais desenho, mas basicamente é você colocar escuro onde tem tecido em cima. Entendeu? Aonde faz o movimento é onde você tem que fazer a luz e sombra. Aí eu fiz com preto e com um cinza. Tem vídeo aqui, vou deixar linkado sobre luz e sombra para você entender melhor sobre isso. E se você quiser mais vídeos falando disso, dessa questão dos movimentos, deixa aqui nos comentários me pedindo que eu já vou pensar em algo para trazer para vocês. Vamos para mais um desenho, senão vai ficar gigantesco esse vídeo. E o próximo look é da Arte Praxe, ela resolveu fazer um PB aí, um preto e branco, usou renda também, não sei se usou transparência, mas eu acho que não. Adorei esse contraste que ela deu aí com o vermelho, a bolsa e o sapato, meu sapato também é vermelho. Sobre os movimentos, eu acho que ela podia
poderia ter dado mais volume nesses movimentos e segue o padrão do que eu falei anteriormente sobre deixar mais fluido esses movimentos, estruturar melhor eles. O volume da lateral também acho que poderia ser mais. E o padrão da estampa ela conseguiu fazer como na referência, na diagonal. Poderia ter pensado um pouco melhor nessa questão aí para ficar um pouco mais fluido, mas ficou bom. Agora, gente, é o seguinte, eu planejei esse vídeo com 16 minutos, já está acabando e eu não consegui falar de todo mundo ainda e nem das minhas considerações. Então, o que eu vou fazer? Vai terminar o meu desenho e aí a tela vai ficar preta e eu só vou falar do desenho da pessoa. No final, eu venho com o meu desenho de novo e aí eu dou as minhas considerações, tá? Vai ficar meio esquisito, meio feio, mas é que não me programei direito. Na verdade, até me programei, mas antes era pra falar da composição, do look, né? E não técnico. E essa parte técnica acabou ocupando um espaço muito grande no vídeo. Eu estou estruturando, já pensei aqui, do próximo vídeo ser um pouco diferente, de eu falar só exatamente da peça, de eu mostrar o processo da minha peça, não passar o croquis inteiro, que nem eu venho fazendo. E aí, depois que eu explicar como eu fiz, eu já falo de todo mundo, porque daí eu consigo falar até mais. Consigo ficar mais ali falar mais tecnicamente mesmo, não passar correndo que nem eu passei dessa vez. Gostaria de ter falado mais, mas vai ficar assim esse, e aí a gente vai, né, aperfeiçoando essa questão do desafio, certo? Então, a partir de agora, vão ser todos o que participou e no final eu dou minha consideração final mostrando o meu de novo. O próximo é o da Rosana, ela conseguiu ficar um pouco diferente do povo na questão do look, mas usou aí a renda e a transparência, né? Mas eu vou falar isso mais tarde. Eu tô aqui, ó, me coçando pra falar de tanta coisa que esse vídeo vai ter quase uma hora, tô brincando. Mas enfim, vamos falar da saia. Ela fez uma saia mais volumosa, um pouco mais volumosa do que a referência, mas aí é a questão do estilo mesmo, que eu falei anteriormente. Os movimentos, ela conseguiu fazer legal os movimentos da lateral. E os de baixo, ela poderia também ter estruturado melhor e não ter feito tão repetitivos, ter feito mais fluido, mais diferente. Porque essa saia, ela é bem no godê, né, essa parte de baixo. E ela tem vários movimentos, um diferente do outro, não é tão padrãozinho assim. A questão também da representação do xadrez. Eu falo listrado porque eu consigo enxergar listrado, gente, eu sou maluca, né? Mas é xadrez, ela conseguiu representar legal. Na parte de baixo, ela colocou meio bagunçadinho mesmo, com referência de que é no viés. Ficou bom, gostei. A questão da luz e sombra poderia ter caprichado um pouquinho melhor, ficou um pouquinho meio sem luz e sombra. Mas no final eu gostei, acho que ficou bem bacana. E eu reparei que ela fez a mesma posição que eu. Até nisso senso comum, gente. Pelo amor de Deus. Eu só mudei o braço, porque essa posição aqui é das posições, se eu não me engano, tá no book de posições gratuitas. Tem link aqui na descrição pra você baixar gratuitamente lá no site. Eu não sei, tenho certeza, mas ou tá no de posição gratuita ou tá no book de posições. Dá uma olhadinha lá. Me pergunta lá no Instagram que eu vejo pra você, que agora eu não vou ver não. Mas aí, até a posição ela fez igual, gente. Agora vamos para o look da Pamela. Ela não colocou a roupa dela porque ela não me marcou na postagem. Pamela. Se você me coloca na postagem, vai aparecer sua roupa aqui em cima e as pessoas aqui do YouTube podem ir lá no seu perfil admirar sua arte. Mas vamos lá, enquanto eu consigo, eu pego lá no story e no inbox. Enquanto dá, a gente faz. Mas é pro bem de vocês mesmo colocar assim o arrobinha. Vamos lá. Pamela, ela fez um look preto, eu gostei que a Pamela saiu totalmente do esquema do senso comum, porque ela colocou uma caixa réu preta, ponto, arrasou com esse sapato branco, adorei, adoro sapato branco, tem gente que odeia, mas eu gosto de sapato branco. E vamos falar então da saia dela. Vou começar pela representação do xadrez, que ficou muito bom, ela usou diagonal, acho que faltou um pouquinho de luz e sombra no movimento. Ela só fez as linhas do movimento, acho que faltou um pouquinho de luz e sombra aí. A representação do babado dela, eu gostei. O babado da lateral ficou bem legal, só que ela fez a mesma coisa que o Rodrigo. Eu acho que ela interpretou diferente a saia. A saia mesmo estava um pouco confusa, mas eu acredito que ela tenha mais babados embaixo e um pouco mais de babado na lateral.
Enfim, eu entendo. Nesse momento eu entendo porque ficou meio confuso mesmo. Então é isso que eu achei da Pamela. Gostei muito da ilustração dela, da posição de tudo. Só que eu acho que ficou um pouco diferente da referência mesmo. Agora vamos falar do da Nath. Ela usou uma luzinha amarela também, usou a composição com amarelo, que eu acho que combina bem, né? Cinza, preto e amarelo, eu gosto também. Ela fez uma blusinha amarela com botão. Eu adorei que esse ombrinho aí de fora, gostei bastante. Gostei da representação do cabelo também, viu, Nath? Vamos falar da saia. Eu acho que na lateral poderia ter um pouquinho mais de tecido. Achei que faltou mais tecido aí, volume. E na parte de baixo também dos babados, achei que faltou um pouquinho mais de volume. Mas eu entendo, porque essa saia é difícil mesmo de interpretar. Como que é babado, se não é babado, se é camada, se não é camada. Por conta dela não tá num corpo, a gente não conseguia identificar ainda. Eu entendo. A sua questão é a questão do Rodrigo também, que deu uma modificada aí. Não só você, né? Tem outras pessoas também que não fizeram tantos volumes aí de baixo nesse babado. A questão da representação, o babado de cima da lateral ficou bom, a representação. De baixo também ficou bom. Porém, precisou um pouquinho mais de volume, talvez aí de uma luz e sombra melhor. E também poderia ser um pouco mais fluido. O que eu falo de fluido é movimentos diferentes, não ficar igualzinho. Porque esse igualzinho fica um pouco, como se diz, estático, né? Se você faz movimentos diferentes, o mesmo movimento, mas de tamanhos diferentes, por exemplo, ele fica um pouquinho mais fluido, dá mais movimento no croquis e na roupa. Eu vou voltar agora com o meu desenho. Vou colocar também a referência aqui que a gente usou. E também vou falar as considerações do meu, né? Afinal de contas, não vou só ficar falando dos de vocês, vou falar o que eu poderia ter feito de melhor no meu desenho. Eu acho, olhando assim agora, na hora que eu desenhei eu não percebi, mas olhando assim agora, eu acho que eu fiz muito movimento no primeiro babado, no babado de cima. Eu acho que eu acabei fazendo movimentos demais ali e ficou um pouco confuso, poderia ficar um pouco mais liso. E vendo agora, comparando com o meu, eu entendo porque vocês fizeram um pouco mais liso de cima. Acho que foi a Pamela, o Rodrigo e a Nath que desconsideraram essa parte de baixo daqui, que pode ser interpretado como sendo atrás, né, na parte de trás. Aí, pensando assim, essa parte aqui da frente realmente ficou... Tá certo, a representação de vocês, desconsiderando a parte de baixo ou imaginando que ela seja atrás. Responde aí nos comentários se foi isso mesmo que vocês pensaram. O meu realmente tá cheio de aqui movimento, exagerei um pouco no movimento, mas dá pra entender que essa saia, e se a costureira fosse fazer, talvez ela conseguiria fazer. Como eu disse, é um pouco complicado mesmo essa saia de fazer os movimentos, por ser ela ter esse xadrez, eu ia falar essa de novo, por ela ter esse xadrez, por ser preto, né, por ser a sombra a gente faz preto e aí ficou tudo muito, muito confuso. Mas aí eu quero que vocês percebam também o movimento, como é bagunçadinho o movimento, quando não é um movimento certinho. O meu poderia ser melhor, não tô dizendo que o meu tá perfeito, porque não está. Poderia sim ter feito melhor, poderia ter avaliado melhor. Não tá muito parecido não, achei que poderia... essa parte de cima. Mas enfim, é assim que funciona mesmo. A gente tem que desenhar. E esse exercício desse vídeo é bom porque a gente volta analisando, né? O que a gente fez, o que a gente poderia ter feito de melhor pro próximo. A gente lembrar de tudo isso e cada vez aperfeiçoando mais. E vou deixar ele aqui na tela, bonitinho. Só para não ficar tela preta, porque eu vou falar as considerações. O que eu achei dos movimentos no geral. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, que se eu falei do seu desenho, de que o movimento não tá bom ou alguma coisa desse tipo, não fica chateado, não fica chateada. É só uma questão técnica mesmo, que vocês pediram para eu dar minha opinião e eu dei. Às vezes eu não gosto de dar opinião por conta disso, que a pessoa vai ficar chateada, desmotivada e tudo mais. Não é essa a intenção. A intenção
intenção é mostrar o que pode ser melhorado aqui no croquis. Outra questão também é que eu estou avaliando a saia e não o desenho inteiro. Porque se eu fosse analisar o desenho inteiro, a gente ia ficar até amanhã aqui. Então eu tô analisando a saia, a questão da estruturação dos movimentos, das luzes e sombra, da estampa e tudo mais, certinho? Então, se eu falei alguma coisa do seu desenho, não é nada pessoal. Não, o desenho não tá horrível, não é nada disso, tá ótimo. Parabéns por ter feito. Gostei muito de vocês terem participado. Gostei de todos os desenhos, todas as composições ficaram legais, mas é só questão técnica mesmo, que você vai poder aproveitar essa opinião que eu dei, olhar para o seu desenho, olhar para os desenhos dos colegas que tá aqui e tirar o melhor proveito disso, certinho? Porque eu fico um pouco atrás de ficar falando, mas enfim, vocês pediram, eu vou falar. E então, o que eu observei aqui dos desenhos de vocês é que a maioria acaba fazendo um movimento só do mesmo tamanho, padrãozinho, bonitinho, certinho. E nem sempre o certinho, nesse caso aqui, funciona, porque não dá a fluidez da roupa. Se você pegar uma roupa de revista, por exemplo, for avaliar uma saia, essa saia mesmo aqui, ela tem vários movimentos, porque o tecido se comporta de uma forma que não é robótico, não é desenho, é fluido. Então, é importante que vocês representam isso também. E a questão do tipo de tecido vai trazer esse movimento. Dificilmente um tecido vai ser certinho o movimento do mesmo tamanhozinho. Às vezes um tecido um pouco mais rígido, um pouco mais estruturado, pode sim fazer esse movimento mais certinho. Mas quando é um tecido mais fluido, ele vai ser de diversas formas. Então, eu acho que assim, no geral, todo mundo poderia estudar isso, porque às vezes a gente estuda linhas, você pega a linha no Pinterest, até eu mesmo já postei no meu perfil do Instagram, esse estudo de linha. Mas quando eu posto esse estudo de linha, é para você fazer essas linhas, para você sentir como é o movimento delas. Não significa que elas vão ser iguais. Eu vou trazer mais vídeos aqui, mesmo que não comentar, mas se vocês comentarem, eu agradeço muito. Sobre isso, sobre esses movimentos, de estudar o movimento. Vou pensar num jeito aqui, eu já tava até pensando, tipo, pegar uma saia mesmo que nem essa e estudar o movimento e explicar, olha, tá vendo que é assim, tá vendo que é assado? Porque acho que fica mais fácil, eu acho que tá faltando isso. Porque é muito fácil você colocar lá um movimento e falar, faz igual. Na hora, na roupa, que é outro tipo de tecido, fica complicado, um pouco mais diferente. Então é isso, gente. Eu acho que teve desenhos bons, teve desenhos fluidos, mas conclusão final dessa questão do movimento é de vocês estudarem mais e perceber que eles não são iguais, que eles são mais fluidos, são diferentes para dar essa sensação de movimento mesmo. Ficou bem repetitivo, mas é isso. A questão da estampa também, vocês precisam observar como que é o corte desse tecido. Tem o movimento, então a estampa não vai ser chapada, ela vai seguir o movimento, então às vezes ela vai ficar um pouquinho tortinha por conta do movimento mesmo. E todas essas coisas, gente, eu aconselho fortemente vocês estudarem em referência. Não pega desenho de outra pessoa, porque a outra pessoa pode ter feito errado. E aí você vai estar cometendo o mesmo erro dela. Pega referência de foto mesmo, realidade. E tenta reproduzir, mas tenta reproduzir fielmente. Eu falei na questão do estilo, mas para estudar, tenta reproduzir fielmente. Estudo fielmente. Depois você coloca o seu estilo. Primeiro aprende o que é, para depois colocar o seu estilo. Esse é o meu lema. E agora vamos para o senso comum. Ficou gigante esse vídeo, gente. Olha, vocês pedem minha opinião e eu falo mais que a boca. Ai, meu Deus, vamos pro senso comum. O que eu percebi é que bastante gente fez camisetinha, que eu também fiz. Fez transparência com renda, usou vermelho e amarelo e estampado. Foi o que eu mais vi. Todo mundo pensou aí na mesma coisa. Quem não sabe sobre o senso coletivo, no primeiro vídeo eu falei disso, vou deixar linkado aqui. E no fim eu também fiz estampinha, todo mundo, teve gente que fez, todo mundo não, teve gente que fez. Fiz camiseta, teve gente que fez. Fiz escarpão vermelho, teve gente que fez. Teve gente que fez transparência, teve gente que fez renda. Então é só pra fechar essa questão do senso comum mesmo, que é normal isso acontecer. O que é importante é a gente colocar o nosso estilo, nossas referências, nossas bases. Por isso que é importante a gente ler bastante, pesquisar bastante outras coisas fora da moda. Pra gente, mesmo caindo no senso comum, ficar um pouco mais diferente. E é isso, gente. Esse vídeo ficou grande. Não sei se ficou cansativo, não sei. Dá aí a opinião de vocês. Também dá a opinião de como pode ser o próximo vídeo. Eu pensei em fazer do jeito que eu falei lá, de fazer só a peça, explicar como eu fiz e depois comentar o de vocês. Mas não sei, se vocês tiverem uma ideia melhor, comenta aí pra gente poder fazer essa parte de desafio bem legal. Porque aí vocês participam
participam e eu dou o meu feedback. Todo mundo aprende junto. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e a gente se vê por aí.